Olá, pessoal, tudo bem? É muito bom revê-los em mais este vídeo do canal Recta Ratio, um canal especializado em direito internacional. Aproveito neste vídeo para homenagear a memória de um dos maiores juristas do mundo, juiz da Corte Internacional de Justiça, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que recentemente nos deixou. Seu legado nos influencia a todos, sua história será sempre uma inspiração para a atual e futura geração de internacionalistas. E hoje voltamos a falar sobre os princípios de Nuremberg. A partir de nosso último vídeo, recebi algumas mensagens, e dentre elas, uma de um grande amigo e professor da Universidade de São Paulo e também da Universidade de Tel Aviv. Este reconhecido professor da área da história colocou a seguinte questão ao falar sobre os princípios de Nuremberg: está se tratando daqueles aprovados pelo Terceiro Reich em 1935 ou do período pós-guerra? Esta questão levantada pelo querido professor me pareceu muito importante, dado o parco ou superficial conhecimento dos brasileiros sobre o que realmente significou o regime nazista, que promoveu uma verdadeira ruptura com os direitos humanos, com a civilização e com a própria ideia de humanidade. Assim, optei por distinguir no vídeo de hoje dois temas que, embora decorrentes do período do cometimento do extermínio dos judeus da Europa, denominado como Holocausto, isto é, sacrifício pelo fogo, ou ainda Shoah, que significa devastação, desolação, possuem contextos e significados totalmente distintos. Apenas a título de informação, o genocídio cometido pelos nazistas é ainda denominado por alguns como Schurban, isto é, destruição, expressão que remete à destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Mas voltando ao nosso tema de hoje, é importante não confundirmos as famigeradas leis de Nuremberg de 1935 com os princípios de Nuremberg, consagrados a partir dos seus 13 julgamentos, posteriormente reconhecidos pela Resolução número 95 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 1946, e que constituem princípios que norteiam a justiça penal internacional atualmente. Referidos princípios completaram 70 anos em 2016. Para esclarecermos bem as diferenças acima, considerem que as leis racistas de Nuremberg, de 15 de setembro de 35, foram editadas e aprovadas na cidade do mesmo nome, Nuremberg, localizada na região da Francônia, no estado da Baviera, com quase 1000 anos de história e considerada, por certo tempo, como a capital informal do Sacro Império Romano-Germânico. Nuremberg foi ao longo do regime nazifascista, o centro espiritual do nazismo, cidade na qual eram realizados os congressos anuais do Partido Nazista. Tais leis de Nuremberg eram, na realidade, a composição de distintas normas, basicamente, duas leis com objetos distintos: a Lei da Cidadania do Reich e a Lei para a Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã, que positivaram as bases das teorias racistas, utilizadas pelos ideólogos nazistas e que seriam a espinha dorsal jurídica para a sistematização da perseguição aos judeus da Alemanha. Portanto, as leis de Nuremberg de 1935 constituem um exemplo claro de manipulação do direito positivado para a legitimação de um regime genocida, racista e que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, cujo legado foram mais de 50 milhões de vítimas fatais, além do extermínio de 2/3 dos judeus da Europa, mais de 250 mil vítimas das etnias Sinti e Roma, mais conhecidos no Brasil como ciganos, milhares de vítimas LGBTs, testemunhas de Jeová, clérigos de diversas vertentes religiosas, intelectuais, socialistas, comunistas, social-democratas, eslavos, etc. Referidas leis eram muito confusas, uma vez que inspirada em premissas sem qualquer sustentação científica e sociológica. Os próprios perpetradores nazistas tinham dificuldades em identificar situações enquadráveis na lei, uma vez que a norma buscava estabelecer critérios raciais para se considerar alguém como judeu, mas significam, até hoje,
um momento crucial na construção dos processos burocráticos viabilizadores do genocídio, que ganharia dimensões jamais antes imaginadas e que mudaria o mundo, inclusive no plano do direito internacional, a partir de 1945. Posteriormente à capitulação da Alemanha nazista, a concepção, a organização e realização do julgamento de Nuremberg significaram exatamente a primeira efetiva punição a criminosos de guerra nazistas, no plano internacional, rompendo com a ideia de que apenas os estados seriam passíveis de responsabilização para a ocorrência de crimes de guerra e lesa humanidade. A partir de Nuremberg, indivíduos passaram a ser efetivamente considerados passíveis de punição, ainda que a Guerra Fria tenha congelado tal evolução. Por força destes julgamentos, é que foram consagrados os 7 princípios de Nuremberg, que venho abordando nestes vídeos. Nuremberg passou a ser também conhecida como a cidade dos julgamentos, berço do direito penal internacional, reforçando assim o seu comprometimento em manter sua vigilância sobre os movimentos da extrema-direita racista, uma das principais ameaças atuais à paz e à estabilidade no mundo, também considerada atualmente a principal ameaça à democracia alemã e europeia. No fim de 2016, a comunidade internacional celebrou os 70 anos dos princípios de Nuremberg, reconhecidos pelo direito internacional através da Resolução 95 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 46. Os 7 princípios de Nuremberg, além de cunhar marcos orientadores para a justiça penal internacional, foram também internalizados pelos estatutos do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia e do Tribunal Criminal Internacional para a Ruanda, bem como pelo Estatuto de Roma, de 98, tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Os princípios de Nuremberg resultam do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, criado pelo Acordo de Londres de 1945 e que se destinou ao julgamento dos criminosos nazistas em razão dos crimes cometidos contra a paz e a segurança da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Como o primeiro julgamento da história, pela prática de crimes internacionais, sua importância reside exatamente no fato de passar a ser considerado como um paradigma para a responsabilização penal de indivíduos no plano internacional. Assim, os crimes internacionais passaram a ser considerados assunto de interesse internacional e regional, não mais se limitando ao plano interno das fronteiras de um país onde tenham sido cometidos. Com o intuito de combater a impunidade dos responsáveis diante daqueles considerados os mais graves crimes, crimes de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio e crime de agressão, foram reconhecidos princípios que não permitem que a posição ocupada por estadistas, governantes, comandantes, etc., possa ser usada como escudo de proteção contra a punição, observando-se sempre o devido processo legal e a ampla defesa. Tais princípios, atualmente, são os seguintes: a culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado crime pelo direito internacional, a responsabilidade penal internacional independe de lei interna, a posição oficial ou imunidades não podem afastar a responsabilidade penal internacional, a obediência hierárquica não constitui excludente de responsabilidade com base apenas em um cumprimento de ordem superior, o devido processo legal como garantia a todo acusado, a legalidade e sua consequente definição jurídica dos crimes internacionais previstos pelos instrumentos de direito internacional. Portanto, não se deve confundir as leis racistas de Nuremberg de 1935 com os princípios jurídicos de Nuremberg, reconhecidos a partir dos julgamentos dos criminosos de guerra iniciados naquela cidade a partir de 1945, reconhecidos pelas Nações Unidas em 46 e até hoje incorporados aos estatutos dos tribunais criminais internacionais, ad hoc ou permanente, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.